Rapaziada, Kimetsu no Yaiba tá de volta e já veio sem massagem, mano. No episódio 1 a gente viu a reunião dos Onis superiores e finalmente o tão aguardado Lua Superior 1 aparecendo. Te amo, Kokushibo. Também teve a gostosa da Mitsuri com aquele zopaizão dela, que maravilha. E o nosso querido descendente dos antigos usuários da respiração do sol, Muichiro Tokito. Bom, se eu falei merda aí, me corrigem nos comentários porque eu não li o mangá desse anime. Mas uma coisa eu sei, mano, o Tokito ele é quebrado, velho. A gente vê o Tanjiro treinando com aquele boneco do Yorichi e quando ele dá um golpe com a espada, acabou quebrando. Assim revelando que dentro dele havia uma espada guardada há mais de 300 anos ali dentro. E eu tenho certeza que o nosso querido Yorichi, que criou as respirações, usou aquela espada pelo menos uma vez na vida, mano. E nisso o Tanjiro e o Kotetsu começam a ficar meio empolgados com isso, achando que é uma espada lendária ou algo do tipo. E ficam numa frescura pra ver quem que vai ficar com ela ou não. E na hora que eles pegam e vão ver o conteúdo dela, acontece o esperado, né? A espada tá toda enferrujada. Eu não sei o que eles acharam que teria nela, mano, na moral. Mas enfim, enquanto eles estavam se lamentando por causa da espada, do nada surge uma sombra no fundo da floresta. E até então não dá pra ver se é um Oni, um Hashira, nem nada do tipo. Quando chega bem perto deles, a gente vê que é só o Haganezuka-san, que, meus amigos, o cara tá no shape, viu? Eu tenho certeza que ele pegou o Maspio com aquele cara do Campari, tá ligado? Bom, ele chega do nada e fala pra deixar a espada com ele, mas não explica o motivo e simplesmente taca os moleque pra longe. Só que antes dele ir embora, aparece o Kanamori e fala que o ponto fraco dele são os quadris e começa a fazer várias cócegas nele assim, o fazendo desmaiar. Eu acho que ele desmaiou, né? E aí ele diz pro Tanjiro que o Haganezuka tava treinando nas montanhas pra poder fazer uma espada mais forte pra ele, pro moleque não poder morrer tão facilmente. É, seria melhor se pensasse nisso antes, até porque o Tanjiro já quase morreu por causa dessa espada umas 2 vezes, né? Na luta contra o Rui e contra o Lua Superior 6. O Haganezuka levanta do nada falando que é pra deixar a espada com ele, porque ele daria um jeito dela ficar boa usando as técnicas de polimento. E assim o Tanjiro poderia usar ela. Aí ele dá uma espada reserva pro Tanjiro ir usando por enquanto. E mais tarde, no mesmo dia, o Tanjiro tava conversando com o Genya como se fossem amigos, tá ligado? E mano, essa cena foi muito engraçada, velho, saca só. 見に行ってもいいかな。知るかよ。出てけお前。友達みたいな顔して喋ってんじゃねえよ。俺たち友達じゃないの？違うに決まってんだろうが。 E alguém pergunta pra ele se ele não lembra do que fez na seleção final. E pra quem também não tá lembrado, ele simplesmente quebrou o braço do cara, velho. Então dá pra entender essa raiva da parte dele, né? E pra piorar, né, o nosso querido protagonista responde falando que foi culpa dele mesmo por ter batido na mina. Esse Tanjiro é maluco das ideias, mano. Nessa conversa besta deles, o Tanjiro repara que o dente do Genya que tinha caído já tava ali de volta. E pergunta pra ele o que aconteceu. Ô, mano, aquele seu dente da frente não tinha caído? Nem, mano, você tá vendo coisa. Ué, mas eu tô com seu dente aqui, ó. Você é doente, moleque? Sai daqui! Ô, pra que isso, mano? Bom, depois disso o anime muda o foco pra um ferreiro que tava descendo as escadas das fontes termais. E esse cara avista um vaso de flor no meio do nada e vai ver o que é. E quando ele se aproxima, acaba sendo sugado pra dentro dele, como se fosse um aspirador de pó. E depois de uns segundos é arremessado pra fora todo desconfigurado, mano. É, meus amigos, o Lua Superior 5 apareceu daquele jeito. E como se já não bastasse ele, ainda tem o Lua Superior 4 no rolê também. Dessa vez o Tanjiro e sua turminha do barulho tão fudido, velho. Bom, enquanto o Tanjirino tava lá dormindo bem tranquilo com a sua irmã, o Tokita chega apertando o nariz dele e perguntando se ele sabe onde tá o ferreiro Kanamori. Véi, por que você apertou meu nariz? Porque eu quis. Compreensível, tenha um bom dia. Aí o Tanjiro fala pro Tokito que conhece o Kanamori e que provavelmente ele deve estar com o Haganezuka. E o Tokito pergunta pro Tanjiro do porquê ele se importa tanto com os outros. E ele diz que a bondade que você faz hoje pode ser retribuída no futuro. Poético, eu diria, meus amigos. Daí do nada a Nezuka acorda já dando uma cabeçada no Tanjiro. O Moichiro fala que a Nezuka é uma pessoa bem estranha e que é difícil descrever ela. E fica encarando a Nezuka e ela o encara de volta e fica uma cena bem engraçada e fofinha entre eles. Só que como nada nesse anime pode ser tranquilo, né, os dois sentem a presença de alguém. E quando eles olham é um fodendo Oni superior, moleque. E na hora que o Moichiro vai pra cima pra acabar com esse bicho de uma vez, ele rapidamente pula e gruda no teto. E o Tanjiro age no instinto usando a Hinokami Kagura pra cima do Oni, assim fazendo ele cair no chão. E a Nezuka também já se transforma e dá um bicuda no demônio. E nessa bagaceira toda o Tokito já vai e arranca a cabeça dele. Só que ao invés desse maldito começar a evaporar como todos os outros Onis, simplesmente o cara se divide em dois, mano. O Tanjiro acha que esses Onis funcionam igual o Gyutaro e a Daki, e pensa que se cortar a cabeça dos dois ao mesmo tempo, eles vão conseguir ganhar. E na hora que o Moichiro avança pra cortar a cabeça junto com o Tanjiro, o Oni balança umas folhas que ele tava na mão e lança o Hashira para bem longe. Quase que o Tanjirina vai junto, mas a Nezuka acaba segurando ele. E diante dos irmãos Kamado está o Lua Superior 4 dividido em dois. E sem piedade nenhuma, o Oni lança um ataque feroz de eletricidade em cima do Tanjiro. Porém, na hora que ele tava quase desmaiando, o Genya aparece em cima do telhado com um trambolho e descendo um chumbo grosso nos Onis, mano. Assim conseguiram decapitar os dois de uma vez só. Mas é claro que isso não resolve o problema dele. E o Oni se divide novamente em dois e ficam 4 demônios pros caçadores lidarem. É, meus caras, a situação tá foda. Do meu ponto de vista, pra eles ganharem, tinha que ter ao menos uns 2 Hashiras. E
como a Mitsuri apareceu anteriormente, eu tenho quase certeza de que ela vai vir ajudar ele. Bom, voltando pra porradaria, um dos Onis tem asas e leva o Tanjiro pra cima. E ele grita pra Nezuko ajudar o Genya. Porém, na hora que ele olha, vê que o demônio já perfurou o bucho dele, mano. E como o nosso prota só se fode, o bicho já lança o gritão pra cima dele, assim fazendo o nosso Tangerina cair no chão e ficar todo desnorteado. E quando ele tenta se arrastar um pouco pra frente, na hora que ele olha pra trás, o Oni já tá no pé dele preparando de novo o grito. Já o Hashira da Neva, enquanto tava voltando pro campo de batalha, ele vê que tem um peixe gigante 3D atacando o Kotetsu. Que esquisito. E ele pensa que entre salvar essa criança e salvar o líder da vila, ele tinha que dar prioridade pro líder, porque é um cara mais experiente que ajudaria mais. No caso, ele seria mais útil, né? Porém, ele lembra da fala do Tanjiro e imediatamente vai ajudar a criança. Após o Tokito salvar o Kotetsu daquele peixão gigante, o moleque foi dar um abraço nele pra poder agradecer. E também aproveitou pra pedir desculpa pro Tokito por ter chamado ele de cabeça de alga. E quando o Muichiro tava indo embora, o Kotetsu pede pra ele ajudar o Haganezuka, porque os Onis peixes estavam atacando a vila. E como a gente viu anteriormente, ele tá arrumando aquela espada pro Tanjiro usar. E ele tá arrumando ela com as técnicas de polimento. E se ele parar por um segundo, tem a chance dele ir de base. E o Hashira fica meio em dúvida sobre o que fazer. E logo em seguida a gente vê um flashback dele com o mestre da Demon Corp, ou Corporação de Caçadores, enfim, você que escolhe como quer chamar. E bom, pelo que eu entendi, né, ele perdeu as memórias dele e isso afetou não só seu modo de pensar, mas como também a sua própria personalidade. E aí o flashback termina com um cara falando que as memórias dele vai voltar com o tempo e que a névoa na cabeça dele vai passar. E assim ele parte rapidamente pra ir na vila defender o Haganezuka e os demais que estão por lá. E vocês sabem o que isso significa, né? Muito breve vamos ter a luta dele contra o Lua Superior 5. E olha, tenho certeza que vai ser um show de animação. Ou que o nosso querido pilar do som diz, vai ser uma luta bem extravagante. Agora com o foco sendo no Tanjiro, a gente vê que naquele momento que o Oni ia lançar o poder do grito nele, o nosso Tangerina já corta a cabeça do bicho. E assim esse infeliz se divide em 2 pedaços do corpo e faz o ataque do grito em cima do Tanjiro de novo. Só que o prota percebeu que o ataque não foi tão forte como da última vez e começa um raciocínio muito brabo que tem que prestar muita atenção pra entender. Mas relaxa aí que eu te explico da melhor forma possível, bora lá. Como a gente tinha visto antes, o Oni se dividia em 4 emoções: tristeza, raiva, prazer e alegria, e eram bem fortes, com cada emoção tendo um poder diferente. O da raiva tem aquele poder de choque, o prazer tem aquelas folhas que quando balança joga a pessoa pra bem longe, a alegria tem aquele grito poderoso e também aquelas asas que ajudam ele a voar, e por último a tristeza. E eu não entendi muito bem qual é o poder dele, só sei que ele tem uma lança e basicamente é isso. Bom, o nosso Tangerina pensa que esse Oni não pode ficar se dividindo infinitamente com clones tão fortes, e cada vez que essas 4 versões são divididas, vai ficando cada vez mais fraco. E bom, é isso, eu acho que deu pra entender tudo direitinho, né? Aí a luta entre o Tanjiro e o Orochi se inicia, e o bicho começa a atacar ele de vários jeitos, e um dos ataques que ele dá no Tanjiro, nem percebe que o nosso prota também deu um ataque feroz nele. É, rapaziada, o moleque tá manjando dos Paranauê, viu? Antes ele passou mó sufoco pra uma lua inferior e agora tá batendo de frente com o Oni superior sozinho, mano. Ver esse crescimento do Tanjiro é muito da hora, na moral. Aí o Lua Superior 4 tenta atacar de novo o grito, porém o Tanjiro vai pra cima e corta a cabeça dele pela metade. E bom, depois disso mostra a Nezuko e o Genya passando sufoco com o Lua Superior 4, mano. E aí quando o Aizetsu tenta tirar a lança do Genya, o moleque sacou do oitão e usou a respiração carioca em cima dele. E estourou a cabeça do bicho, velho. Foi muito foda. Só que, né, claro que esse Oni miserável simplesmente regenera a cabeça dele como se não fosse nada. Velho, sinceramente tô muito confuso sobre como funcionam os poderes desse bicho. Se arrancar a cabeça dele não adianta, então como que derrota ele? Bom, tenho certeza que essa minha dúvida vai ser sanada ao decorrer dos episódios, né? Enfim, voltando pra ação, quando o Oni retira a lança do Genya achando que ele finalmente tinha morrido, o cara começa a falar umas palavras bem estranhas, que aparentemente era tipo uma reza, oração, sei lá, algo do tipo. E quando o Aizetsu ia dar o golpe final nele, do nada o Genya aparece atrás dele prontinho pra descer a espadada no pescoço desse infeliz, mano. Porém, o outro divertidamente da raiva lança aquele ataque de raio em cima dele. Só que mesmo assim ele ainda consegue dar um tiro no Sekido. E ele fica confuso do porquê o Genya não morreu ainda com tantos golpes fatais nele. Então, tipo assim, mano, tá todo mundo ali sem saber como funcionam os poderes. Os Onis não estão entendendo as habilidades dos caçadores e os caçadores não estão entendendo as habilidades desse Oni. Tá todo mundo perdido sem entender nada. Aí o Aizetsu taca o Genya pra longe, assim deixando ele fora de combate por enquanto. E o outro também já dá um bicudão no estômago da Nezuko, pensando que agora ela também tá fora de batalha. Porém, ela dá um chutão na boca dele e também usa seu Kekijutsu em cima do bicho. Assim ela arranca o braço do cara e consegue meio que usar o poder dele e arremessar pra bem longe. Bom, só que novamente o Hantengu consegue revidar e enfia a lança dele no pescoço dela. E aí o Oni vai conferir se o Genya tinha morrido e vocês acreditam que esse filho da mãe ainda tava vivo, mano? E ainda por cima tava ameaçando o demônio, velho. Esse cara é maluco. Aí o foco volta pro Tanjiro e ele já vai pra cima do Orochi pra poder executar seu plano, que é basicamente usar a movimentação do próprio Oni pra poder chegar onde o Genya e a Nezuko tá. E quando ele consegue perfurar a boca do demônio, o Orochi também usa as garras pra machucar o Tanjiro. Aí nosso prota consegue executar seu plano com sucesso e chega no local onde a Nezuko tá. E se depara com essa cena. E ele vai pra cima do Sekido com o pé do outro Oni que ele tava enfrentando, porque a célula do corpo dos dois Onis é a mesma, então os raios não afetaria ele. E o Tanjiro já vai e corta a língua do Oni, porque ele descobriu que esse é o ponto fraco
deles e vai rapidamente ajudar a Nezuko, só que o cara reage e ataca o Tanjiro. E na hora que ele ia matar o nosso protagonista, a Nezuko aparece segurando o bastão dele, e assim pedindo ele de matar seu irmão. E ela novamente usa seu Gekijutsu pra cima do Oni, mano. Olha, sinceramente o destaque desse episódio foi ela, viu? Ela tá muito braba, mano, cê é louco. Porém, o Oni da emoção do prazer aparece jogando aquele ataque dele, assim derrotando os irmãos Kamado. Porém, entretanto, todavia, a nossa queridíssima pilar do fanservice tá chegando pra ajudar na batalha. Enquanto o Muichiro tava indo pra vila ajudar os ferreiros, ele vê que o Kanamori tava sendo atacado por um daqueles Oni Peixe, ou Peixe Oni, sei lá, mano. E ele, sem dificuldade alguma, consegue o derrotar. E aí eles conversam um pouco e o Kotetsu apresenta o Kanamori pro Muichiro. E o Hashira pergunta pra ele sobre a espada, até porque ele tá na vila dos ferreiros justamente por isso, né? E o Kanamori fala que ela tá pronta, porém está na cabana dele. Daí eles partem pra ir buscá-la e no caminho eles encontram um vaso. E a gente sabe quem é o carinha que fica dentro deles, não é mesmo? O Lua Superior 5 finalmente deu as caras, rapaziada. E eu tenho certeza que ele vai ser solado pelo Tokito, até porque o nosso Hashirazinho aqui é muito brabo. E na aldeia dos ferreiros a gente vê que as coisas estão bem tensas por lá também, com vários peixes gigantes atacando. Porém a nossa queridíssima pilar do fanservice aparece, e que entrada triunfal, meus amigos. E ela já vai derrotando vários Onis no caminho, e corre pra poder ajudar o chefe da vila que tava quase morrendo por um peixão gigante. E aí ela aparece no mó estilo, mano. E a espada que ela usa é bem diferente, né? Toda tortona, parecendo a minha pica. Bom, enfim. Aí a nossa lindíssima Hashira parte pra cima desse Oni. E sério, não tem nem o que eu falar, mano. Só assiste essa cena que foi muito foda. Bom, depois ela derrotar o bicho, corre pra poder ver como o líder da vila tá. E esse velho safadinho tá feliz de estar no colo dela. Mas também quem não estaria, né? Ei, eu também tô precisando de ajuda aqui, viu? Sai daqui, seu infeliz! E agora a gente vê que o Tanjiro tá sendo carregado pela Nezuko, pra eles poderem fugir do Lua Superior 4. Porém, o Pikachu, versão encapetado, de novo dispara o choque do trovão dele em cima dos dois. E aí, na hora que o Yurogi tenta dar o golpe final no Tanjirina, ele dizia: pega a Nezuko e sai vazado dali. Só que esses malditos não dão um pingo de paz pra ele. E o cara de Kuba, quer dizer, o Kuraku persegue eles e lança aquele ataque de vento de novo. E aí a gente vê que enquanto eles estão voando no meio dos destroços lá, a Nezuko pega na espada do Tanjiro. Não foi o melhor jeito de falar, mas enfim, não leva na maldade não. E velho, o Kuraku, ele literalmente colocou o lugar que eles estavam em terra plana, cara, olha isso. E no meio desses entulhos aí, a gente vê que a Nezuko tá presa nos destroços e tá segurando a Nichirin do Tanjiro tão forte ao ponto de sair sangue das mãos dela, velho. Com certeza tá planejando fazer alguma coisa com o sangue dela. Agora, de volta com o Tokito, a gente vê que o Gyoko tá se apresentando lá pra rapaziada. E esse carinha diz que quer mostrar a obra de arte dele. Ah, se prepara que lá vem merda. Ele bate palma com essas mãozinhas de bebê dele e mostra a tal obra de arte. Mano, que bagulho bizarro, na moral. E o Kotetsu e Kanamori já ficaram com medo, né? Óbvio. Porque tinha gente no meio ali que eles conheciam. E, véi, sério, esse ele fica batendo essas mãozinhas dele, cara. Que ódio, velho. Bom, enfim, enquanto ele tava lá explicando essa tal obra de arte dele e se vangloriando de ter feito isso, ele diz que tem mais uma coisa pra mostrar. E aí ele gira a espada que tava ali no meio dos ferreiros e um deles começa a gritar de dor. E o Tokito, sem paciência nenhuma, ele xinga o Oni de pedaço de merda e já vai pra cima desse maldito pra arrancar o pescoço dele sem conversa, tá ligado? Só que, infelizmente, ele não consegue arrancar de primeira, porque esse arrombadinho dizia vai parar em cima do telhado da casa. Porém, o Tokito tá poucas ideias mesmo, mano. Ele vai de novo pra atacar o Oni e consegue quebrar o vaso. Isso porque ele percebeu que o Gyoko consegue se teletransportar de um vaso para o outro. E aí o Oni aparece em outro vaso lá embaixo e do nada o Gyoko spawna um vaso na mão dele e solta dois Nemo pra cima do Tokito. E eles cospem umas agulhas, palitos, enfim, alguma coisa pontuda, tá ligado? Só que um desses peixes, mano, vai pra cima do Kotetsu e do Kanamori. E na hora que ele ia soltar aquelas agulhas nele, o Tokito vai e recebe o golpe no lugar. Aí, rapaziada, sem querer ser chato, mas tem como vocês saírem daqui porque vocês estão meio que me atrapalhando. Putz, é verdade, a gente é figurante, né? Foi mal. Aí o Gyoko comenta que nessas agulhas tem veneno e que lentamente vai matar o Tokito. Que falta de criatividade, né? É basicamente a mesma coisa que o Gyutaro, caralho. Oxi. Mas enfim, o Tokito consegue dar uma espadada no pescoço dele, mas não ao ponto de arrancar a cabeça. E aí o Gyoko usa a respiração da água dele e prende o Tokito. E pelo visto não dá pra cortar essa água pra sair de lá. Então, basicamente, nosso novo Hashira tem tudo pra ir jogar no mesmo time que o Rengoku. Enquanto o Muichiro tá quase passando no teste pra ir jogar no Vasco, a Nezuko ainda tá na brisa de ficar apertando a Nichirin do Tanjiro. E como já era o esperado, ela usa o
o Kekijutsu dela pra poder botar fogo na espada dele. Assim ela muda de cor ficando vermelha, mano. Nossa, muito foda, velho. E aí uma memória herdada de um antepassado do Tanjiro aparece. E aí a gente vê que a espada que Yorichi usava era preta e ficava vermelha durante a batalha também. Isso é muito foda. Daí o Tanjiro aparece diante dos 3 Onis com a espada pegando fogo. E um deles, enquanto estava olhando pro Tanjiro, a memória do Muzan aparece mostrando o Yorichi. E a gente vê também que a silhueta do Brabo tá aparecendo atrás do Tanjiro, velho. Nossa, muito foda. E aí o Tanjiro vai pra cima com a Hinokami Kagura e corta o pescoço de 1, 2 e por fim dos 3 Onis de uma vez só. E cara, essa animação tá muito incrível, mano. Sério, de verdade. E o Tanjiro conseguiu fazer esse ataque junto com a marca do caçador, porque ele meio que ficou lembrando daquela sensação de cortar a cabeça do Gyutaro. E quando ele se dá conta, lembra que faltava um Oni. E daí ele olha de longe e vê que o Geina tinha conseguido arrancar a cabeça do último que faltava. E aí ele vai todo feliz pra falar com ele, porém quando ele olha, percebe que a aparência do Geina tá muito semelhante à de um Oni. O episódio começa com os Onis gritando de dor por causa do ataque do Tanjiro com a espada vermelha. Porque caso vocês não saibam, a espada vermelha atrasa um pouco a regeneração dos Onis. E a gente vê que mesmo cortando a cabeça dos 4 não é o suficiente pra vencê-los. Daí o Tanjiro vai ajudar a Nezuko e, véi, saca só a espada dele toda vermelhona, que linda, mano. E o Tanjiro ainda comenta que por um momento ele sentiu o cheiro de um quinto Oni. Só que do nada alguém aparece enforcando o Tanjiro, dizendo pra ele não ficar se achando. Porque quem vai derrotar o Lua Superior e se tornar um Hashira vai ser ele. Só que enquanto ele falava isso, o Tanjiro tava simplesmente só concordando com o cara, tá ligado? Daí eles dão essa olhada aí e foi bem estranho, viu? Lá ele. Só que a gente não tem tempo pra ficar de gracinha. E o Sekido já vai e lança aqueles raios de novo. E o Tanjiro vai falar pro Geina manter os demônios afastados, porque ele vai procurar o quinto que tá faltando. E enquanto ele corria pra procurar o outro demônio, avisa o Geina pra não dar uma espadada na Nezuko sem querer, porque ela é a irmãzinha dele. Imagina a cena, o Geina do nada mata a Nezuko, tá ligado? O Tanjiro vai ficar puto, hein? Bom, enfim, o Tanjiro começa a focar pra sentir o cheiro do outro Oni e consegue identificar mais ou menos onde ele tá. E aí ele grita pro Geina a localização desse outro demônio que tá faltando e fala pra ele ir atrás dele e cortar a cabeça. E o Kuraku usa aquele poder de vento, e também o Sekido se prepara pra combar com seus raios. Porém, a lindíssima da Nezuko aparece pra atrapalhar, e na hora que ela ia dar um golpe, o Aizetsu aparece perfurando o bucho dela. E vocês já imaginam como o Tanjiro ficou, né? Puto da vida, fi. E aí depois o anime mostra o Tokito lá preso na água, e literalmente foi só isso, tá ligado? Só mostrou ele lá e foda-se. O Gyoko deu uma zoada e tal, mas não teve nada demais. Bom, enfim. Aí enquanto o Aizetsu tava segurando a Nezuko na árvore, pede pro Sekido dar um ataque nela também. Porém, como eu falei anteriormente, o Tanjiro tá puto da vida, mano. E ele já parte pra cima desses Onis lazarento mais rápido que eu quando sei que a Morena tá sozinha em casa. Enfim. E o Lua Superior 4 também até dá meio que uma elogiada no Tanjiro, falando que durante a batalha ele tá tendo um crescimento muito explosivo. Meu cara, nosso Tanjiro é brabo, pô. E a Nezuko também já vai e começa a fazer churrasquinho de Oni, velho, muito foda. E o Tanjiro foi pra cima do Kuraku também, porém ele deu um ataque no nosso prota que fez ele cair no chão. E aí na hora que ele ia atrás do Geina, do nada o braço dele começa a pegar fogo. Ele foi cortado pelo Tanjiro e nem percebeu, mano. Enquanto isso, o Geina ainda tá na busca do quinto Oni pra eles poderem ganhar. E aí ele acha essa porra aí, tá ligado? Esse Minioninho é uma piada, mano, na moral. Mas mesmo assim o Geina dá um tiro e corre atrás dele pra poder o matar. E na hora que ele dá uma espadada no pescoço dele e acha que vai conseguir o derrotar, a Nichirin dele só quebra. Só que o Sekido aparece atrás com aquele cajado prontinho pra enfiar na cabeça do Geina. E aí o anime começa a contar um pouquinho da história dele e do Sanemi. E bom, basicamente ele tinha uma mãe baixinha e um pai alto pra caralho. Porém o pai era um arrombadinho que batia na mãe dele. Mas graças a Deus o cara foi morto por causa de uma treta que ele teve na rua. E bom, em uma bela noite que Geina e os seus irmãos estavam tentando dormir, eles ficam preocupados porque já tava muito tarde e a mãe deles ainda não tinha chegado. E aí o Sanemi sai pra procurar ela. Porém, enquanto o Geina e os seus outros irmãos não estavam conseguindo dormir, eles vê que tinha alguém na porta. E aí, achando que é a mãe deles, as crianças vão pra poder abrir. Porém, todos acabam sendo mortos por uma espécie de lobo, urso, enfim, não dava pra enxergar direito o que era. E na hora que ia atacar o Geina também, o Sanemi aparece e tira o bicho de lá pra proteger ele. E aí o Geina, achando que os irmãos dele ainda tinham salvação, corre atrás de um médico pra ajudar. E quando já tava amanhecendo, ele volta pra casa e vê o irmão dele cheio de sangue e a mãe deles no chão morta. Meus amigos, a mãe deles virou um Oni e o Sanemi foi meio que obrigado a matar ela. Daí ele fica todo triste e, sem entender a situação, chama o Sanemi de assassino. Poxa, mano, imagina só, sua família toda é morta, você mata sua mãe que virou um Oni pra proteger o seu irmão e a única pessoa que você conseguiu salvar da sua família te chama de assassino. Cara, pai é demais, viu, mano? Agora, voltando pra luta, na hora que o Geina ia de base, o Tanjiro aparece dizendo pra não desistir e salva ele. Porém, o Aizetsu aparece atrás do prota e lança um ataque fatal pra matar ele. Mas o Geina vai em cima e recebe o golpe pra poder conseguir salvar o Tanjiro. Muito foda, meus amigos, muito foda. E ele diz pro Tanjiro que não é capaz de cortar a cabeça do Oni e fala pra ele ir lá e arrancar. E aí o Tanjiro parte pra cima dele e na hora que ele ia cortar a cabeça desse anãozinho, o episódio acaba. Cara, que maldade fazer isso, né? Mas enfim, o episódio foi mais tranquilo, mas não é por isso que ele vai deixar de ser bom, né? Eu particularmente curti bastante. E se você gostou do vídeo também, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra dar aquela ajuda. A gente se vê no próximo vídeo, fique com Deus e até mais. Falou!